Quando me pediram para fazer a palestra, eu não tinha pensado num tema e a diretora do departamento me cobrando, eu disse esse. Só que eu nem tinha me percebido que nós estamos em maio. Em maio, né, comemoramos o Dia das Mães, é o mês das noivas. Então, é um mês relacionado ao amor, né? E esse tema é importante para que a gente possa realmente refletir na importância do amor nas nossas vidas, a importância que é quando nos relacionamos com as outras pessoas afetivamente e as consequências que acarretam através dos nossos relacionamentos amorosos. Então eu vou trazer para vocês a visão da doutrina espírita dentro desse tema, que é o amor e a sexualidade. E eu acho que para a gente refletir um pouquinho mais aonde a gente se insere nesse contexto e se a gente realmente está pensando e refletindo no que é o amor nas nossas vidas. E o que é e como é amar o outro. E por que nós temos esse amor afetivo e também a consequência da sexualidade nas nossas vidas. Então, o Espiritismo, ele reconhece na sexualidade o seu caráter divino e espiritual, compreende a importância de sua sagrada função de perpetuação da espécie, bem como a necessária complementação emocional que proporciona aos seres, constituindo-se assim essencial atributo do espírito imortal. Vemos ali que diz caráter divino e espiritual, essencial atributo do espírito imortal. E lá na lei 600, na questão 686 do Livro dos Espíritos, é perguntado: é a lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Aqui a espiritualidade maior responde: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, a necessidade que nós temos de, através da nossa sexualidade, a reprodução do ser humano, bem como dos seus seres vivos, né? Pois o sexo ele está presente no reino animal, no reino vegetal e no reino dos homens, né? Então, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza e ela preenche a necessidade que nós temos para a nossa evolução. Então, o ser humano, quando ele é pouco espiritualizado, ele possui ainda um acentuado instinto sexual, o que é fundamental para a perpetuação da espécie no planeta. Boa noite. Boa noite. Então, é necessário que assim seja, pois sabemos que lá na sua origem o homem só tinha os seus instintos. Com o passar do tempo, ele passou a ter sensações. E depois, quando ele passou a ser um pouco mais instruído, um pouco mais depurado, ele passou a ter os sentimentos. E a meta para todos nós o que é? É a busca da felicidade. Somente somos felizes quando agimos de acordo com a lei divina ou a lei natural. E a lei divina, ela é o quê? É a lei do amor. Mas o que significa a palavra sexo? Ela difere do termo sexualidade? Pode haver sexo sem amor e amor sem sexo?
Amor e paixão são a mesma coisa? Como podemos interpretar a sexualidade e a sensualidade? Como analisar o amor e o sexo sob a ótica do espiritismo? Então, vamos analisar alguns conceitos. Como diz ali, amor, totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a liberação de energia e forças que guiam a ação na produção do bem e possibilitam a aquisição de qualidades constituintes de crescimento do espírito. Sublinhado ali, forças que guiam a ação na produção do bem. Amor é produção do bem. O amor é a realização mais completa das possibilidades do ser humano. É o mais íntimo e o maior. É onde encontramos a plenitude do nosso ser. A única coisa que pode nos absorver inteiramente. Amor. Quando falamos em Deus, nós simplesmente o qualificamos como sendo amor. Então, amor é aquilo que vai nos preencher totalmente. E é através do amor que nós passaremos a praticar ações no bem. É o amor que nos eleva. É o amor que nos leva à parte evolutiva do ser. Então, aprendemos o seguinte: que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. E uma das maiores felicidades que nos são concedidas é de encontrar um coração que simpatize com o nosso. Não é uma alegria? Só que nas nossas experiências afetivas, muitas das vezes, costumamos confundir a energia do instinto sexual como sendo amor. Por isso que observamos muitas das vezes relacionamentos que não dão certo ou casamentos que são desfeitos, porque eles não foram centrados no amor, apenas no instinto. Então, o amor ainda no nosso planeta, ele está ainda muito enraizado nos interesses, na ilusão, nos prazeres. E o desejo e sentimento de posse não significa amor, muito pelo contrário. Quando entra amor e paixão, geralmente dá uma grande confusão. Então, não faz muito tempo, conversando com uma amiga que teve um relacionamento de uns 3 anos, mais ou menos, e entre muitos términos, muitas voltas, idas e vindas, onde a gente percebia que o sofrimento ali era bem maior que a felicidade, onde a insegurança era maior do que a certeza. Então era bem conflitante. E é claro que não podia ser diferente, esse relacionamento veio a se encerrar. E quando ela estava naquele sofrimento, naquela dor de ter perdido aquela pessoa que ela dizia amar, que dizia que a vida não tinha mais graça, que se não fosse viver com ela nunca mais iria achar um outro amor. Aí eu perguntei a ela se o que ela sentia por ele era realmente um amor de verdade. Ou se então seria uma daquelas paixões avassaladoras, né, que nos deixa sem rumo, sem chão, sem visão, sem identidade, que nos faz passar a gostar mais do outro do que de nós mesmos. E ela respondeu com toda a certeza do mundo que era amor verdadeiro.
e eu nem me espantei com a resposta que ela me deu, não me surpreendeu em nada. Quem nunca viveu um relacionamento avassalador? Quem nunca cometeu uma loucura por alguém, achando que aquela pessoa fosse a pessoa da sua vida? Quem nunca abriu mão do que mais gostava para viver o que o outro gostava? Quem nunca pensou que se aquela pessoa que estivesse do seu lado a deixasse, ela não conseguiria mais encontrar outra pessoa que a substituísse? Com certeza muitos aqui estão lá no seu íntimo. Eu acho que eu já fiz isso. Eu acho que eu já vivi isso de alguma forma. Então, muitas vezes as pessoas acham que isso é amor. E eu digo com certeza, não é. Não é amor. Onde as pessoas confundem o amor com a paixão. E a paixão, olha aí, ó. Paixão é euforia. Amor, calmaria. A paixão é rápida, o amor é duradouro. A paixão é súbita, é um rompante, vem com toda a força. O amor é progressivo, vai caminhando com o tempo. Paixão é agressiva, amor é delicado. Paixão é vendaval, amor é brisa. A paixão destrói, o amor constrói. A paixão vinga, amor perdoa. Paixão é dúvida, amor é certeza. Paixão é loucura, amor é cura. Quantas vezes nós escutamos fulano fez algo contra fulano de tal ou fulano de tal por amor. Quem ama não pratica nenhum ato contra o outro, sempre em favor dele. Então, aí, por aí a gente pode verificar que o amor, ele ajuda a superar as nossas dificuldades, enquanto que a paixão, ela vai criar obstáculos. Onde a pessoa se torna ciumenta, negativa, agressiva, onde subjuga o outro tem que fazer as suas vontades, não consegue viver o outro, é controlador, onde vem o ciúme e todas as problemáticas que a gente conhece das relações entre um homem e uma mulher. Então, fazer essa comparação é muito importante, porque quando estamos num relacionamento, de verificar em nós o que nós estamos sentindo, como eu estou sentindo, como eu estou me comportando em relação ao outro e a mim mesma. Muitas das vezes, como falei antes, a pessoa fica cega e não enxerga mais nada além daquela pessoa. Então parece que o mundo se fecha, que não existe mais nada além do que o outro e de viver com o outro e para o outro, né? Então, o amor nos faz acreditar que a felicidade não está nas mãos de outra pessoa, e sim nas nossas mãos. Não é o outro que me fará feliz. Eu que tenho que ser feliz comigo mesmo. Eu tenho que me amar primeiro antes de amar o outro. E além de verificar que a paixão tem muito mais contras, né, do que prós, não seria melhor viver então a vida apaixonadamente para que possamos ter então um amor de verdade? É o que todo mundo busca, né? Um amor de verdade.
Mas nós recebemos do nosso Pai uma fonte permanente de energia para realizações construtivas. Deus nos deu um sublime tesouro, que é o sexo. E nas relações amorosas, nós vamos encontrar o sexo. Definição: conjunto de características morfológicas e de energias genésicas que determinam a atração sexual entre os seres. Atração esta que é necessária para que haja a reprodução. No entanto, sabemos que o sexo não é só um mecanismo para a procriação, deve ser um instrumento de renovação de energias pela doação respeitosa e recepção consciente da intimidade, do carinho e do amor. Veja bem que aqui em cima, no conceito diz características morfológicas e de energias genésicas. Abaixo nós temos novamente, deve ser um instrumento de renovação de energias. Quando nos relacionamos com as pessoas, nós trocamos energias. E essas energias, elas devem ser as mais saudáveis possíveis. Por isso, quando a gente fala ali antes da paixão e do amor, a diferença é que quando aquelas energias, onde envolve ciúme, onde envolve a posse, onde é um amor meio conturbado, as energias trocadas já começam a ter um certo desequilíbrio. Então, não fará bem a mim e nem fará bem ao outro. Porque sempre que nos relacionamos com o outro, nós estamos trocando as nossas energias. Eu estou doando o que eu tenho e o outro está doando para mim. Então, o que será que o outro está me doando? São energias boas ou não? E isso traz consequências para nós. Certo? Vamos adiante. O sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida. E, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Está no Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Reside na mente, expressa-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. Começa aqui. Nós expressamos no corpo espiritual e o nosso corpo físico vai desenvolver as sensações do sexo. Portanto, sexo demanda amor, responsabilidade e comprometimento. Será que nós temos essa responsabilidade e esse comprometimento quando nos envolvemos? Ou será que é uma coisa apenas instintiva, momentânea, onde não pensamos nas consequências daquele momento ou daquele instante, né? Só que, nas manifestações do amor, certamente encontramos a sexualidade. No entanto, não podemos dizer que na sexualidade está presente o amor. São coisas diferentes. Podemos nos relacionar com a pessoa por amor e não nos envolver com ela sexualmente. Mas também podemos ter envolvimento sexual e não termos amor com a pessoa. Então, dificilmente só na relação sexual o amor estará presente, né?
Por quê? Porque o amor é um sentimento. E o sexo é um veículo de sensações. Aonde colocaremos o nosso sentimento, teremos as nossas sensações para com o outro. E assim a gente espera que o outro tenha para conosco. Que tenha o amor juntamente com as suas sensações. E não apenas as sensações daquele relacionamento, mas que o amor esteja ali presente. Essa é a diferença. Então, sexualidade é afetividade ligada às leis divinas do amor e da reprodução, manifestações da atração sexual, ligada às leis divinas do amor e da reprodução. A nossa sexualidade é uma lei natural, uma lei do amor. Sem ela, nós não existiríamos, não estaríamos aqui. Então, diante de todas as questões que o homem faz na sua existência aqui na Terra, quando ele filosofa, por que eu estou aqui, para onde que eu vou, a sexualidade também é uma das questões que o afetam e pela qual ele também se pergunta. Quando estamos falando de sexualidade, não estamos falando de sexo? Sim, é claro que sim. Quando falamos ou tratamos de sexualidade, estaremos pensando nas energias que são canalizadas no nosso corpo e dessa maneira nós vamos transformá-la em sexualidade. Quando falamos em sexualidade, estamos falando nos nossos desejos, das nossas sensações prazerosas, da nossa compreensão sobre a maneira como sentimos e lidamos com as questões que envolvem essas energias. Estamos falando de como nos relacionamos sexualmente, de como controlamos os nossos impulsos relativos ao sexo, de como podemos expressar a nossa sexualidade publicamente ou intimamente, de como essas manifestações alteram e interferem na nossa vida, de como sentimos as tais energias em nosso corpo e de como essa energia pode ser usada bem ou mal, construtiva ou de maneira desastrosa. Aí vocês vão falar, nossa, mas me envolver com outra pessoa pode causar algo desastroso? Se a gente não tem a conscientização de que somos seres viventes, várias existências, quem escuta dizer isso da responsabilidade que nós temos quando nos envolvemos com o outro sexualmente, vai dizer, a Mariane está doida. Mas como nós somos seres que trazemos bagagens de várias vidas, então, muitas das vezes, sim, a maneira como nós nos relacionamos pode ser desastroso para nós. A doutrina espírita, ela apresenta a sexualidade despida daquela conotação religiosa mais dogmática, onde via o sexo mais pecaminoso, proibido, sujo, mas também não legitima a postura atual que forjou o sexo como um objeto de consumo, libertino e vulgar. Então essa é a diferenciação, né? Como nós já superamos aquelas fases primárias do homem mais antigo, mais bruto, vamos
dizer do homem das cavernas, que submetia a mulher às suas necessidades. Passamos pelos bacanais romanos, pelas iniciações viris dos gregos, pela poligamia, pela poliandria, que é uma mulher com vários homens, né? Todo mundo fala em poligamia, mas também tem o contrário. Pelos bordéis europeus, pelas proibições da religião, pelo celibato tormentoso, e por que não pela hipocrisia da falsa virtude até os dias atuais, onde se prega o amor livre. Todas essas experiências reencarnatórias, elas deixam marcas no nosso ser. E hoje elas se traduzem no nosso comportamento sexual. Todas essas vivências passadas, que não foram bem pautadas, aquilo que a pessoa não sabia verdadeiramente o que era o certo e o errado, porque se naquela época atrás o homem tivesse tratado o sexo com mais respeito, com mais comprometimento, se ele tivesse mais conhecimento da sua própria sexualidade, consequentemente ele teria evoluído melhor, ele teria evoluído mais rápido, porque ele teria se impulsionado através do conhecimento de si mesmo. Então, as energias sexuais são poderosas e estabelecem registros em nosso perispírito, podendo gerar consequências kármicas das mais diversas, se estas energias forem desequilibradas, pois ninguém fere a lei sem ferir a si mesmo. Então, todo aquele processo das nossas antigas encarnações, onde provavelmente vivemos, passamos por esses bordéis, por essas vidas sexualmente desregradas, ficaram registradas em nosso perispírito. Nós trazemos conosco essa energia. Gente, é uma energia poderosa. E as consequências nós vamos trazendo sucessivamente nas próximas encarnações, quando não soubermos nos trabalhar nesta área. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos diz que quase sempre os que chegam no plano espiritual sexualmente desequilibrados, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando moléstias, amargando pesadas provas, como consequências dos excessos que cometeram no passado. Sexualmente desequilibrados no plano espiritual. A gente recebe notícias que existem verdadeiras cidades, colônias, com espíritos ainda vivendo perturbadoramente em regiões umbralinas por causa dos desvios sexuais, principalmente por causa dos seus perispíritos que estão com marcas profundas através desse desequilíbrio. A gente pensa que é drástico, mas está ali. No livro Vida e Sexo de Emmanuel, ele adentra profundamente nesse assunto. Quando ele vai mostrar os porquês, e muitas das vezes estamos experienciando provas nessa atual existência tão difíceis. Aí vamos buscar estar lá, no nosso passado, na nossa vida desregrada. Então, sendo o sexo parte da lei de reprodução e uma lei divina e natural, toda vez que nós transgredimos uma lei, nós assumimos as consequências.
Nós precisamos aprender e saber o porquê que nós estamos experienciando determinada situação. Então, a maior parte das pessoas, a grande parte delas, vamos dizer a grande maioria, traz sim graves comprometimentos no seu campo sexual. Por quê? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Herdeiros daquela época em que nós não soubemos nos comportar. Onde, infelizmente, nós nos deixamos levar pelos prazeres e pelas sensações do corpo, esquecendo que nós precisamos ter o nosso equilíbrio espiritual. Raros são aqueles que estão aqui em missão. E na área do sexo, nós também temos que superar os excessos que nós trazemos conosco. Por isso é importante a conquista do ser humano. A monogamia é uma conquista do ser humano. O relacionamento estável, que é baseado entre o amor entre um homem e uma mulher, que traz serenidade, que traz segurança, que mostra o compromisso mútuo, uma troca mais equilibrada das energias sexuais, que vai, consequentemente, proporcionar um prazer físico, mental e espiritual muito maior, aonde não traremos nenhum comprometimento na nossa área psíquica, porque estaremos nos relacionando com uma pessoa à qual nós nos dedicamos, à qual nós amamos, a quem nós vamos doar as nossas energias e receber as energias da mesma forma. Pois foi dito lá antes, sexualidade é divina. Né? E claro, né? A poligamia a nada leva. Não nos traz benefício algum. Quando falamos em poligamia, não se refere no sentido casamento, mas no sentido de estarmos envolvidos com mais de uma pessoa. Hoje, antigamente, sexo era tabu, se relacionar com as pessoas, com uma já era difícil, imagina com várias. Mas hoje as facilidades estão aí. O mundo está muito mais aberto, as pessoas estão se relacionando com muito mais facilidade. Então, estão desistindo de ter uma relação monogâmica porque preferem ter várias relações. Ora aqui, ora com outra ali, aquele relacionamento não deu certo aqui, parte para outro, isso quando não mantém relacionamento com 1, 2, 3 ao mesmo tempo. O que acarreta isso? É o nosso comprometimento. Nós não está nos trazendo bem algum, porque não temos a noção do que isso nos acarreta no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Porque não estamos respeitando o nosso próprio corpo quando agimos assim. Não é proibido, tá, gente? Ninguém está proibindo ninguém de se relacionar com A, B, C ou D. Mas nós queremos mostrar aqui a importância e as consequências de nos relacionarmos com muitas pessoas por causa das energias que nós trocamos. Então o Espiritismo, ele vê nessas situações experiências, provas e até mesmo expiações que nós como indivíduos devemos realmente experimentar para transformar lá aquele nosso passado que nós vivemos como um aprendizado para que a gente não incorra no mesmo erro na nossa vida atual, em uma vida futura.
Então, nesse momento, a visão espiritual da sexualidade seja levada, então, principalmente para as gerações mais novas. Principalmente essa leva de jovens que estão aqui, para que possamos, através do nosso conhecimento, passar, quem sabe, uma correta educação para a vida sexual. Por quê? Temos professoras aqui, né? E geralmente nos assuntos de sala de aula é recorrente o assunto, a sexualidade nos jovens e dos adolescentes, o mundo que estamos vivendo, da forma como a sexualidade está sendo experienciada nos jovens. Então, o jovem do século XXI, ele é visto como livre, bem informado, antenado, mas se nós formos olhar em volta, vamos ver que não é bem assim. Que eles estão vivenciando muitas dúvidas e muitos conflitos. Desde as questões biológicas, como as questões das doenças sexualmente transmissíveis, conflitos sobre valores, como tomar atitudes em determinadas situações. E o comportamento do jovem mudou muito nos últimos anos. Porque a sexualidade ela está sendo vista de uma forma banalizada, assim como também os relacionamentos afetivos também estão sendo banalizados pelos jovens. Nessa fase tão importante na vida do ser humano, que é a descoberta do outro, que é a descoberta do primeiro amor, que é a descoberta de você como um ser que tem sentimentos e que pode amar o outro intensamente. As descobertas das sensações do seu corpo físico, do que isso pode proporcionar. E eles estão perdendo esta oportunidade a partir do momento que o sexo se tornou banal, trivial, e aonde não existe consequência nenhuma sequer na cabecinha deles. Infelizmente, a mídia, salvo exceções, claro, né, contribui muito para a desinformação sobre o sexo, deturpando valores, deturpando relações afetivas, e isso pode levar muitos jovens a terem realmente relações conflituosas com os outros e também com a sua própria sexualidade, aonde eles estão realmente, da forma como eu os vejo, perdidos diante das suas relações afetivas e da sua sexualidade. E que vemos os nossos jovens, né, questionando a sua sexualidade, as primeiras conversas com pais, geralmente são com os amigos, e se os amigos não têm uma boa conversa com os pais, como é que vai ser a conversa entre os amigos? E os questionamentos que nós devemos estar preparados para, como pais, passar. Porque, nos diz Joana de Ângeles, quando se pretende transferir para a escola a responsabilidade da educação sexual, corre-se o risco que deverá ser calculado de o assunto ser apresentado com leveza, irresponsabilidade e perturbação do próprio educador, que vive conflitivamente o desafio sem que o haja solucionado nele próprio. A nossa responsabilidade é essa, de nós passarmos para os nossos filhos os valores em relação
as relações amorosas dos nossos jovens, as relações sexuais futuras ou atuais, dentro dos valores que nós temos. Não vamos terceirizar isso. É claro, gente, tá? Que vai existir dentro desse contexto os professores esclarecidos, dignos, que podem passar uma boa orientação, mas não é responsabilidade do professor. O professor está lá para instruir aqueles adolescentes, mostrar o que é certo, o que é errado, o caminho que podem seguir. Mas cabe a nós, pais, a mostrar aos nossos jovens o que é um relacionamento afetivo, aprender a respeitar a menina, a respeitar o menino, que cada um tem o seu tempo, que uns amadurecem cedo, outros mais tarde. Respeitar o corpo e o desenvolvimento do corpo de cada um. Nós, pais, podemos e sim, devemos passar estes valores aos nossos jovens. E Emmanuel, no livro... Peraí. Isso aí. Vida e sexo. O que foi que falou? Nos traz o seguinte questionamento. De que forma, porém, as teses do sexo são trabalhadas do plano espiritual para o plano terrestre? Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Se nós olharmos aqui, já diz, educação, respeito, controle, responsabilidade e aprender com as nossas experiências. Só isso aqui já seria o suficiente para nós podermos passar para o outro. Tenha a sua educação, respeite o outro, respeite a si mesmo. Nós temos condições de passar isso à frente através de uma boa educação. Então, que fique esclarecido realmente para nós que sexo é potencial divino. É força procriadora, porta de entrada para a reencarnação. É lei da vida, é energia, é força de criação, é prazer físico, mental e espiritual. É ou não é um presente divino? Deus nos colocou nessa situação, onde o sexo é lei da vida, é energia, é força, gente. É uma força muito potente que nós temos dentro de nós. Vamos entender que na sexualidade não há imoralidade alguma no uso dos órgãos sexuais. O problema está em com quem se usa, como se usa e para que se usa. Se fizermos essa pergunta para nós mesmos ou fizermos para um outro responder, o que será que nós vamos obter como resposta? Com quem que eu estou me relacionando? É uma pessoa que realmente gosta de mim e eu gosto dela? Como que eu estou usando? De que forma? E para quê? Quando a gente fizer essas perguntas, nós vamos entender de que forma eu estou canalizando essa energia potente que nós temos dentro de nós, que é a nossa sexualidade.
para comigo e para com o outro. Cada um assume a responsabilidade dos seus atos. Isto é muito importante, porque isso está na lei de causa e efeito. A cada situação que nós vamos vivenciar, nós vamos ter como efeito ou a alegria ou a dor. Depende da aplicação que nós dermos. Então, o que eu quero trazer? O que eu quero levar comigo da minha experiência terrena? A experiência da dor ou a experiência da alegria e do amor? Como eu me conduzi diante da vida nos meus relacionamentos? É isso que vai importar. Como eu me mantive diante da minha conduta comigo mesmo e perante a sociedade e principalmente com o outro. Portanto, gente, olha aí, a sexualidade não é obstáculo para a evolução. É oportunidade de crescimento. É oportunidade de entendimento. É oportunidade de amor. É oportunidade de afetividade. Quando eu disse lá na frente que Deus nos deu um tesouro para a nossa vida, olha aqui, está tudo relacionado com a nossa sexualidade, que faz com que a gente manifeste o nosso amor para o outro. E da mesma forma como o outro vai manifestar em relação a mim. E aí sim, eu vou crescer, eu vou entender, eu vou ser amada, eu vou amar. Eu vou ter esta oportunidade na minha existência de saber melhor me conduzir diante dos relacionamentos. Então, quando eu fizer estes questionamentos, aqueles que ainda não estão casados ou que pensam em terem novos relacionamentos, que façam esses questionamentos. Como vocês querem viver ou reviver uma nova relação? Nós precisamos das relações para, inicialmente, nos procriarmos. Mas, acima de tudo, nós precisamos das relações para evoluir. E é através das nossas relações que nós vamos colocar em prática o amor. Nós vamos colocar em prática as nossas experiências e as nossas vivências. Então, vamos respeitar a nós mesmos. Vivendo cada fase de cada reencarnação e as experiências que cada uma delas nos ofertam. E estar seguros de que a felicidade não está na busca do prazer, mas nos ideais do amor, da fraternidade, da caridade e principalmente da nossa paz de espírito. Amor e sexo, palavras sublimes. Nós possamos ter essas duas palavrinhas realmente sublimadas dentro de nós. E como nós estamos no mês de maio, a semana passada nos nossos trabalhos mediúnicos, nós recebemos um presente da espiritualidade. Nem percebemos que estamos no mês de maio, não é, Cátia? Ou que seria mês das mães. E então eu trouxe esse presente para vocês, para que a gente realmente possa pensar no amor, que nós trabalhamos hoje aqui nesse tema, e no amor de mãe,
de pais, que todos aqui somos mães, né? E no próximo domingo a gente comemora o Dia das Mães. E eu disse, não vamos guardar essa mensagem para nós. Vamos dar esse presente a todos, porque eu acho que todos precisam ouvir e ler, que eu trouxe para vocês lerem junto comigo, essa mensagem. Vocês já se perguntaram o quão importantes somos e a nossa verdadeira função nesta obra do Criador? Pois bem, saibam que cada irmão, em sua caminhada, exerce uma função na trajetória do bem maior. Saibam que a mulher exerce ainda mais, a função do amor e bem maior. Ainda mais por possuir o papel de mãe, levando o amor aos seus filhos e dando a oportunidade para que novos irmãos possam retornar e ter uma nova chance. Mãe, como é fundamental o seu papel nesta obra. Como é belo o amor que tu carregas para esta criação. Principalmente nossa Mãe Santíssima, que tanto ama e cuida de seus filhos amados, sem julgar, amando a todos por igual. A Mãe Natureza, que dá fruto aos seus filhos amados, sem pedir nada em troca. As mães, ainda em fase animal, cuidando com muito amor e carinho dos seus filhotes amados. Vejam como é belo e importante o papel da mulher na obra do Pai Criador. A mãe de muitos irmãos e amigos. Todos somos mãe. Mãe de um amor sem medidas, que precisamos compreender. Ficou tranquilo. E levar a luz e o amor de todos a todos os filhos que ainda precisam e tanto necessitam deste gesto de amor. Mãe, você é o caminho para o início de tudo.